Boa noite, graça e paz em nome de Jesus, amém? Deus é bom o tempo todo e nessa noite nós iremos falar sobre essa bondade e de algumas fases que o povo de Deus, inclusive eu e você, nós passamos durante a história da humanidade. É bem certo que você sabe bem que desde o início da Bíblia até o final da Bíblia é narrada a história do povo de Deus. Começa com a criação e depois vem com a instituição de Israel como povo, depois vem os discípulos, mais para frente os cristãos, e depois aqueles que são cristãos regenerados por Cristo irão morar com Ele eternamente. E o interessante é que nessa história nós temos, podemos dizer, 3 fases. Nós temos a fase em que Deus, Ele morava dentro de um local. E algumas pessoas apenas poderiam entrar em contato direto com esse Deus. Depois nós tínhamos a fase que o Deus estava na terra. E as pessoas andavam do lado de Deus. Deus estava do lado, porque Jesus Cristo estava do lado das pessoas. E, portanto, a gente andava ao lado de Deus. E chegamos então à última parte, que é a parte em que Deus mora dentro das pessoas. E é sobre isso que iremos falar nessa noite. Convido você a abrir sua Bíblia em Atos 2, a partir do verso 17. Vamos orar antes de ler a Bíblia Sagrada. Senhor Jesus Cristo, nós te amamos e nós queremos render graças ao Senhor. Dizer que não há outro na terra ou em qualquer outro lugar que possa ser adorado e que mereça ser adorado. O Senhor, Pai, faz tudo quanto precisamos e ainda mais do que merecemos, e por isso te damos graças. O que pedimos nessa noite é que o Senhor fale conosco, que o Teu Espírito Santo nos traga entendimento da Tua palavra e que não nos deixe sair daqui, Deus, da maneira que entramos, mas encha-nos do Teu Espírito. Oro em nome de Jesus Cristo, amém. Diz assim a palavra de Deus: nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas irão profetizar, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu Espírito, e naquele dia eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém? O tema da nossa mensagem é o que acontece quando somos cheios do Espírito Santo de Deus. Mas antes de falarmos sobre isso, eu preciso fazer um panorama do que aconteceu com esses discípulos que estavam falando aqui e escreveram essas coisas. Jesus Cristo subiu, foi para o céu. Aconteceu um ato histórico do derramamento do Espírito Santo na terra, registrado em Atos 2, no dia de Pentecostes. Aquela festa era muito importante para os judeus. Durante as festas, os judeus costumavam fazer jejum até 10 horas da manhã. E diante de tudo que estava acontecendo, de toda aquela manifestação divina, algumas pessoas começaram a caçoar dos discípulos de Jesus, falando que eles estavam bêbados. Ao que o Pedro chegou e falou assim: não é possível, porque ainda são 9 horas da manhã. Diante dessa tradição dos judeus fazerem jejum até 10 horas da manhã. E aí eles escrevem relembrando essa profecia. E depois que eles escrevem sobre essa profecia, o que acontece são coisas maravilhosas. Os discípulos pregavam, pessoas aos montes se convertiam. Depois dessas conversões, a gente registra no livro de Atos uma comunhão sem tamanha,
quando tudo era de todos, diz a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada ainda registra o fato de um irmão que perdeu a cabeça e quis manipular esse tudo era de todos, Ananias e Safira. E se você não conhece a Bíblia Sagrada, eu te convido a ler lá a parte do Atos capítulo 5, para ver o que aconteceu com esses irmãos. Foi uma história trágica. Depois de levar as pessoas à conversão, depois da comunhão, esses discípulos, eles começaram a perceber que eles precisavam fazer algo mais. Então passaram por uma perseguição muito grande e começaram a espalhar a palavra de Deus e serem relevantes até os confins da terra. Tudo isso aconteceu se cumprindo a promessa que dizia que os discípulos, eles seriam testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Sobre o texto que iremos tratar aqui para trazer alguns ensinamentos nessa noite, eu queria destacar o verso 17 do Atos capítulo 2, o verso 18 e o verso 21. O verso 17 diz bem assim: nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão, os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Talvez quando a gente lê a Bíblia Sagrada, a gente não tenha profunda compreensão do que isso significa. Mas isso significa muito. E vou te dizer por quê. Normalmente profetas eram pessoas de muita idade. E quando no cristianismo está escrito que os filhos, ou seja, os mais novos, os jovens, eles iam profetizar, Deus estava dizendo aqui que aconteceria algo novo na terra. Deus está dizendo aqui que Ele está quebrando todos os paradigmas daquela sociedade. Quando a Bíblia diz que os velhos terão sonhos, normalmente, quando você olha para a velhice, para uma pessoa que está mais de idade, ela não tem mais a capacidade de sonhar. Ela tem a capacidade de esperar o que está vindo, de esperar, certamente, de reclamar da vida, né? De reclamar das dores, de esperar pelo fim, mas com uma idade avançada, sonhar. Então o que o Espírito Santo de Deus traz na vida da pessoa, e quando a igreja se coloca à disposição de Deus, acontecem coisas que a sociedade não consegue explicar. A sociedade daquela época não conseguia explicar pessoas novas profetizando. A sociedade daquela época não conseguia explicar jovens tendo visões. E a sociedade daquela época não iria conseguir explicar os velhos terem sonhos. Mas nós cremos também que o mesmo Espírito que habitava naqueles discípulos, ele habita em nós. E aí traz uma reflexão, por que a nossa igreja contemporânea está tão apática nesse tempo? Por que os novos não profetizam? Por que os nossos idosos não têm mais sonhos? Por que acabaram-se as visões nas igrejas? Porque precisamos, de novo, compreender o que é buscar estar cheio do Espírito Santo de Deus. E isso é o que tem sido falado nos púlpitos, principalmente o da nossa igreja, que precisamos ter comunhão com Cristo, precisamos nos dedicar à leitura da Bíblia, precisamos orar, precisamos viver de acordo com o Evangelho. O segundo verso que eu queria destacar é o 18, que diz bem assim: olha, sobre os meus servos e as minhas servas derramarei o meu Espírito. O que Jesus Cristo estava dizendo aqui, na verdade o que o profeta estava dizendo aqui e que os discípulos transcreveram, é que todos os que vivem para Cristo e aceitam e percebem o seu agir, e percebem o seu poder salvador, a todos eles será derramado o Espírito Santo de Deus.
O certo, então, é que todos nós temos esse espírito. E nos ficamos, então, assim, meio que perceptivos por que parece que nem todos deixam esse espírito fluir, deixam Deus agir, porque são todos os servos e servas que terão esse espírito. São todos os filhos e as filhas que irão profetizar, são todos os jovens que terão visões, e são todos os velhos que terão sonhos. Todos. E aí a palavra de Deus continua no verso 18, falando que quando esses servos e servas tiverem cheios do Espírito Santo, eles irão profetizar. Profetizar nada mais do que receber a mensagem e passá-la para frente. O que os profetas faziam no Antigo Testamento? Eles ouviam de Deus e falavam para o povo. O que as pessoas cheias do Espírito Santo, como esses homens e essas mulheres faziam? Eles tinham experiências com Deus e falavam para o povo. É por isso que as pessoas se convertiam aos montes quando eles pregavam. É por isso que quando eles eram presos, os seus perseguidores não tinham palavras contra eles. É por isso que tudo acontecia de maneira sobrenatural. O verso 21 termina com a proclamação do Evangelho de Jesus acerca do Espírito Santo. E ele diz assim, olha, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Quando a Igreja de Cristo manifesta esse Espírito que está dentro de cada um dos que fazem parte do corpo, ela consegue levar uma multidão aos pés do Senhor Jesus. E aí, os resultados dessa vida de comunhão com Deus, que é o próprio Espírito Santo, eles serão exatamente iguais, estão descritos no livro de Atos. Quando damos lugar ao Espírito Santo de Deus, certamente terão pessoas convertidas. E muitas, não poucas. Quando damos lugar ao Espírito Santo de Deus, certamente haverá comunhão na igreja, porque tudo era de todos. E quando somos preenchidos pelo Espírito Santo de Deus, certamente seremos relevantes. E iremos anunciar esse Cristo em Jerusalém, Judeia e em toda a terra. Na história do cristianismo, na verdade, na história do povo de Deus, que também é a história do cristianismo, às vezes nós nos esquecemos que estamos na era do Deus que mora dentro de nós. Deus não está mais aprisionado ou alocado, não aprisionado, né? Porque Deus não pode estar aprisionado. Deus não está alocado em um templo, em tenda. Deus, ele também não está mais andando do nosso lado. Na verdade, Deus agora habita em mim e em você. E diante disso, é que precisamos ter a convicção de que se estamos fazendo pouco, é porque precisamos estarmos cheios do Espírito Santo para voltarmos a fazer aquilo tudo quanto acontecia. Maravilhas no céu e sinais na terra. Esses discípulos, eles faziam muitos sinais. E se você puder ler o livro de Atos, você vai ver que eles passavam do lado de uma pessoa, a pessoa olhava para eles e pedia uma simples esmola. E com uma palavra em nome de Jesus Cristo, eles mudavam a vida das pessoas. Você vai perceber
que esses discípulos, eles tinham a resposta para todas as indagações que as pessoas faziam a eles, acerca da fé deles. Você vai perceber que esses discípulos não tinham abatimento. A força deles estava no Cristo que foi ressuscitado. Você vai ver que esses discípulos, eles amavam seus perseguidores e ainda mais, queriam a salvação deles. Você vai ver que esses discípulos, eles eram guiados pelo Espírito Santo de Deus. Tanto é que um dia, o Paulo, numa das suas viagens missionárias, ele falou bem assim: eu vou fazer isso, isso e isso, vou para esse lugar, esse lugar, esse lugar. Aí mais para frente no texto bíblico, ele volta e fala bem assim: não, mas o Espírito Santo de Deus mandou eu ir para esse, esse e esse lugar. Eles mudavam os planos deles porque eles ouviam o Espírito Santo de Deus. O que falta no nosso tempo é voltarmos a viver essas maravilhas, onde os jovens, os filhos profetizarão e os velhos voltarão a sonhar. Eu não estou pregando aqui nessa noite algo que algumas denominações pregam, que você precisa ser batizado com o Espírito Santo. Isso não é uma verdade bíblica. A verdade bíblica é que todo que invocar o nome do Senhor será salvo, e todos que são salvos têm Deus morando dentro do coração e dentro da sua própria vida. Então, se você é um salvo por Cristo, você tem esse Espírito que faz ter visões, profetizar e sonhar, que leva à comunhão, à conversão de pessoas, que leva à relevância aqui na terra. E nós somos essa igreja, a igreja de Cristo. Eu quero fazer um convite a você, se você puder, e se você não estiver lendo a Bíblia Sagrada sistematicamente, que você leia o livro do Atos dos Apóstolos, para você ver quão maravilhoso era ver a vida da igreja sendo conduzida pelo Espírito Santo de Deus. É uma coisa fantástica. E eu costumo dizer que se eu pudesse dar um outro nome a esse livro, eu não daria Atos dos Apóstolos, eu daria Atos do Espírito Santo, porque eles não faziam nada a não ser obedecer, né, a Deus. E nesse instante eu queria orar com você, para que você faça uma reflexão como igreja de Cristo. Será que na sua vida você tem dado ouvidos a esse Deus que mora dentro de você e que é o Espírito Santo? Será que você tem a noção do que isso significa? Um Deus que mora dentro de mim. Será que você tem a noção do privilégio que é você estar vivendo numa era em que Deus não está alocado num templo, ou que Deus não está andando do lado, mas que Deus está dentro de você? Será que você sempre tem a percepção de que, sim, é você que tem que profetizar, é você que tem que ter sonho, e é você que tem que ter visões? Será que você tem a percepção de que as pessoas, elas necessitam de que você seja cheio do Espírito Santo para que elas conheçam a Cristo através de você? Será que você tem a percepção de que o mundo precisa de pessoas que levem a sério ter Deus dentro de nós? Nesse instante nós vamos orar. E a gente pode cantar aquela canção que a gente cantou por último? Eu esqueci o nome dela, mas Mãos Limpas. O Espírito Santo de Deus na igreja significa renovo. Renovo porque sairemos da apatia e voltaremos a falar do amor de Deus.
Você já ouviu aquela frase assim? Tá faltando visão na igreja? Isso não aconteceria. E os nossos idosos que já acham que não podem mais servir a Deus como serviram, estarão cheios de sonhos. Olha que fantástico. Fantástico. Nós vamos orar nesse instante. Nós vamos nos colocar diante de Deus. E o apelo que fazemos nessa noite é que a gente busque. A palavra de Deus diz que quando a gente busca, a gente encontra. A palavra de Deus, Paulo escreve aos cristãos assim: não se embriaguem com vinho, mas encham-se do Espírito Santo. A gente esquece dessa verdade bíblica, que a gente pode estar cheio ou vazio. E o que Deus quer é que estejamos cheios. Nós vamos orar. E eu convido você a se colocar diante de Deus. A observar como tem sido a sua vida diante daquele que mora dentro de você. Será que às vezes você não tem reclamado de coisas que é o simples fato de você não estar buscando, e então o que você poderia fazer? E nós vamos orar nesse instante. Senhor Deus, como igrejas do Senhor, é triste dizer que por vezes nós nos afastamos da Tua presença, nos afastamos da Tua vontade, nos afastamos do Teu querer e nos esvaziamos. O que pedimos, Deus, é que essa profecia que os discípulos lembraram quando receberam o Teu Espírito, ela se realize nessa igreja. Que os filhos dessa igreja, eles profetizem. Que através dos jovens, essa igreja seja uma igreja visionária. E que aos idosos, Deus, que por muitas vezes acham que já não podem mais contribuir muito para o reino de Deus, encha-os de sonhos. Senhor Deus, nós queremos viver tudo isso que esse povo descrito na Bíblia viveu. Nós queremos pregar a Tua palavra cheio de poder e autoridade, e as pessoas entenderem o Senhor, a Sua salvação. Nós queremos, Deus, viver em comunhão como esse povo vivia. Tudo era de todos. Nós queremos sermos relevantes em todos os lugares desse planeta. Ah, Deus, comece a fazer uma obra nessa igreja, desde as crianças aos mais idosos. Sabemos, Pai, que o Senhor nos reserva grandes coisas. Diante de tudo quanto temos vivido, nós Te agradecemos, bem como pedimos. Encha-nos do Teu Espírito. Eu oro em nome de Jesus Cristo. Amém.